podcast Pode Rir, com a apresentação de Michele Maria e Ana Montanha, e a cada episódio, 2 pessoas convidadas para uma boa conversa sobre o riso, o ridículo e seus territórios. Oi, minha gente, bem-vindos a mais um episódio do Pode Rir, o seu podcast de palhaçaria. Ó! Ficou bonito. E esse episódio está sendo gravado em Rio Claro, no espaço da Cia Passarinhar, que é um espaço incrível. E hoje nós vamos apresentar aqui os nossos participantes, convidados. Eu gostaria de dizer ao público que vai assistir esse episódio que estamos em 4 palhaços e palhaças. Então, Não prometemos nada. vocês é que lutem. Entregaremos tudo. Tudo, com certeza. Bom, vou começar apresentando a nossa convidada. Ela é a Emily Cavalcante. Ela é atriz, produtora cultural, palhaça, equilibrista, perna de pau, com 21 anos de trajetória nas artes cênicas. Iniciou a sua carreira no grupo Teatro Pingo d'Água. Ai, que nome bonito! Onde também atuou como assistente de direção e preparadora de elenco. Com o espetáculo João Pacífico, o Poeta do Sertão, ao qual foi indicada, prestem atenção, ao Prêmio Revelação do FESTEM, Festival Estadual de Teatro de Marília. Maravilhosa. Atualmente cursa Tecnológico em Produção Cultural. A gente sempre vira produtor mesmo. Tem que em ser. algum momento. Produtor, assessor de imprensa. Administrativo executivo. Exatamente. É vice-presidenta do Conselho de Cultura de Rio Claro na cadeira de Teatro e Circo, oficineira na ONG Estação do Bem e atua profissionalmente na CIA MB Circo, que tem meu coração, e na produtora Que Causa, além de seguir ativa como atriz, artista circense e produtora cultural, engajada no fortalecimento do setor artístico no interior do estado de São Paulo. Gente, o interior do estado produz, hein? Só gostaria de dizer isso. Bem-vinda. Obrigada. Meus pêsames. Sobre isso. É muito bonito, né? Muito prestígio, mas é isso. Muito bem. E eu vou apresentar aqui o Isaac Souza, crocheteiro, malabarista, palhaço e professor de matemática nas horas vagas. Tanta coisa para fazer nas horas vagas. Ele dá aula de matemática. Porque Descobriu sua paixão pelas artes circenses já na idade adulta, por meio de um projeto de extensão universitária, Circo Nesp, em 2022. E desde então, influenciado pela sua neurodivergência, desenvolveu hiperfoco pelos malabares e pela comicidade, lendo, treinando, se apresentando, participando de oficinas e buscando se comunicar através da arte. Que bonito! Muito. Tentando. Começou o estágio aqui na Companhia Passarinhar em 2025 com o objetivo de ampliar o repertório com as aulas de aéreos e se incluir na comunidade circense. O famoso foi ficando, né? Sim. Nos grupos artísticos, gente, existe o famoso vai ficando. Aí você vai ficando, aí você vira do grupo. Bem-vindo, Isaac. Muito obrigado. E aí, para começar então, fala um pouquinho pra gente aqui desse espaço, que aí agora você faz parte, tá aqui estagiando e que tá recebendo a gente aqui, maravilhosos. Fala um pouquinho aqui pra gente da Companhia Passarinhar. Ok. Vou falar da minha perspectiva, né? Eu conheci a Passarinhar por meio, principalmente, das oficinas que acontecem quando o galpão aqui recebe artistas. Então, eu fiz oficinas de malabares aqui, de palhaçaria. Aí, depois eu entrei agora, esse ano, como estagiário. O galpão, né, fica próximo da zona central, mas também busca atender toda a cidade, até a zona periférica, oferecendo aulas da modalidade de aéreos, principalmente lira, tecido, faixa, trapézio também, né?
Outras modalidades também, como mão a mão, né, aulas de flexibilidade. Então, tem um escopo amplo aí. E também agora eu vejo muito movimento da gente ocupar a cidade com performances, né, com números, apresentando em ações sociais e também vendendo, né, também a parte comercial. E aí, nesse aspecto, entra muito malabares, a palhaçaria, e a gente está buscando se versatilizar e alcançar cada vez mais públicos, né? Antes da gente partir para a pergunta, eu queria que a Dona Mi, vou chamar ela de Dona Mi. É o nome da palhaça dela, gente. Chama ela não, depois você Não me responsabilizo. O Isaac falou um pouco dessa atuação da Cia Passarinhar, né, de buscar uma amplitude do território, de sair também, né, que é uma necessidade mesmo, de sair do espaço e ir para outros espaços, e falar muito rapidamente sobre, você ocupou uma cadeira no Conselho de Cultura daqui, dessa cidade, compartilhar com a gente um pouquinho de como tem sido essa atuação, quais são as complexidades e conquistas, mas bem rapidinho para a gente já partir para a pergunta que veio lá de Prudente, que tem a ver um pouco com isso. Tem tudo a ver. Eu gostaria de pegar um gancho da Passarinhar, que a Passarinhar é um espaço que ancora o profissionalismo da arte circense para a gente na cidade. Não sei se eles têm essa consciência. Ai, que bonito. Mas é isso. Eu trabalho principalmente na periferia, né, da cidade, então atuo em ONGs com produção cultural, com formação atualmente, porque tenho alunos lá que já estão participando de atividades há 6 anos, então já levei adolescentes para trabalhar com perna de pau, como palhaço, na tenda, no circo, e ganham cachê, e tem todo, né, um desenvolvimento ali. E esse espaço, ele vem para trazer essa perspectiva de, olha só, né, a gente realmente está falando de uma coisa que existe. E para quem está lá na periferia, que eu trabalho lá no cantinho mesmo da cidade, né, principalmente lá no Nova Rio Claro, que é a beiradinha, tem criança que nunca vê nem no centro. E aí, no centro da cidade, né? Fala, nossa, eu vou no centro, como se, nossa, fosse, né, um super passeio. Para eles é mesmo. E aí, chegar nesse lugar, que não necessariamente aqui, mas nas ações que a Passarinhar proporciona, né? Que deixa a gente se vincular e misturar, né, quem é profissional, quem está chegando, e mostrar quem só está vivendo dessa perspectiva e não está lá atuando com eles também, sabe? Que não é uma coisa assim que, nossa, o que vocês querem, né? Por que vocês estão chamando a gente? Porque, gente, é muito legal e tem gente que está só aqui e a gente está fazendo a ponte. Bom, essa é a parte bonita, né? Mas isso aqui é fruto de muito trabalho, é muito suado. Eu pude presenciar algumas coisas, assim, algumas partes, né, dessa trajetória. Eu sei que não foi fácil, ainda não é, né? A gente vê a Melina ali improvisando um café e tal, e improvisa isso de diversas formas, né? Não só para o café. E aí, dentro do Conselho de Cultura, a gente tem o pior disso, assim, porque é muito difícil se falar de política pública quando a gente não tem tempo quase para sobreviver, né? Imagina, então o engajamento é baixo, não tem formação, não tem atenção que deveria, né, do poder público dentro da própria secretaria na gestão. Não vou falar com medo, porque é uma realidade que todo mundo já sabe. A gente não tem técnicos dentro da Secretaria de Cultura. Assim, meu coração bate forte quando eu ouço um técnico do MINC atualmente falar, porque eu falo, gente, que delícia ter um governo com técnicos, né? Isso não está refletindo diretamente ainda nos municípios. Então, assim, é muito difícil. Eu estou aí no 2º ano de atuação na gestão. Estamos decidindo se fico ou se não, porque a gente passou um ano organizando e requerendo e tentando, sabe, emplacar coisas básicas que não aconteceram por dificuldades políticas mesmo, de boas práticas. E então a resistência está aqui, né? A gente vai lá, luta, e aí a gente volta e fala assim, ai, deixa eu ir lá descansar um pouquinho ali dando aula, ali fazendo. Por quê? Porque, olha, não é fácil. Eu acho que você falou uma frase que eu gostaria de... A gente depois pode deixar tão grande assim, né? A gente tem lutado pelo básico.
Básico, é o mínimo, pelo mínimo, né? E isso é uma perspectiva muito complexa, né? Porque a gente faz, por exemplo, eu faço isso há 18 anos. Há 18 anos a gente se repete dizendo, estamos fazendo pelo mínimo, né? E aí sempre me preocupo com quem vem para frente da gente, né? As próximas gerações. Quais são as perspectivas dela? Porque se a gente está quase 20 anos lutando pelo básico, né? Como é que a gente cria uma perspectiva de profissão mesmo, né? Nesse sentido. Enfim, reflexões, né? Falando sobre isso e sobre esses processos, trazendo essa ótica de atuação, de território, de chão, de caminhos, né? A pergunta que veio lá de Prudente tem a ver com isso, né? Uhum. Quais são as estratégias, tanto pessoais quanto dos núcleos, né, que vocês ocupam, para aproximar território de público, né, a saída do território para a cidade, mas aproximar esse público, esse território desse lugar, né, dos espaços, porque a gente vem nesses projetos que a gente executa se propondo bastante em ir para, né, a gente vai para a periferia, a gente vai para os centros sociais, a gente sai do nosso território fixo para esses lugares. Mas como vocês vislumbram, né, e se existe, como ela é a estratégia de trazer essas pessoas para os territórios? Porque, na minha reflexão, isso implica em várias coisas, né? A gente implica em mobilidade urbana, que são as pessoas poderem acessar os espaços, obviamente. Isso implica em política pública de ampliação, para que hajam mais espaços no território como um todo, né? Não só centralizado, né? Meu sonho, que cada cidade possa ter um espaço cultural em cada bairro. Simples, na verdade, o mínimo. Na verdade, o mínimo. Então, se vocês pensam e como vocês pensam essas estratégias, tanto como grupos, né, produtores e como artistas, né, atuadores, assim, pessoas que refletem sobre isso, assim. Eu posso... Complexo. Eu posso falar um pouco sobre um processo da companhia que a gente vem refinando, que é o processo da Bolsa de Estudos, né? Então, é uma estratégia que a gente tem de trazer as pessoas, principalmente pessoas pretas, pessoas da periferia de Rio Claro, para fazer as aulas aqui também, né? A gente tem muito essa preocupação com a mobilidade urbana também, e a gente tem se questionado e refletido bastante sobre isso. Como melhorar e como realmente trazer esse acesso, e não só o acesso, mas a permanência, né? Sim, que é o mais difícil, né? Difícil. Exatamente. Manter as pessoas aqui a gente via, né, ao longo do tempo as pessoas desistindo da bolsa, então muita gente entrava e saía, tinha uma rotatividade muito alta. Então, algumas estratégias que a gente tem implementado têm tido um efeito de fazer as pessoas permanecerem. Mas vocês conseguiam descobrir o porquê dessas desistências, entender o porquê disso? Se era por não conseguir vir, né? Às vezes não tem o dinheiro para vir, né? Não tem... Sim, Ou era por causa de trabalho? A gente tem tentado descobrir, né? Refletido sobre isso. Ainda não é uma coisa sempre padronizada, né? Então, sim. Cada caso é um caso. E a gente tem alcançado realmente agora mais pessoas pretas e da periferia, com que inovações, que está tendo essa permanência, que é o público que vem e permanece, na verdade, né? Uhum. Porque acho que a gente se sente visto, né? Eu também sou da periferia de Rio Claro e eu alcancei aqui esse lugar
depois de muito tempo, né? Eu também não vinha para a região central muito quando era criança, por exemplo, não conhecia o circo quando era criança, eu nunca fui no circo, não tive acesso, né? Mas assim que o meu repertório sociocultural permitiu encontrar esse lugar, no caso foi, né, na universidade que eu me deparei com o circo, me abriu horizontes que fez eu conhecer a Passarinhar, né? O sonho é todas as pessoas terem isso, né? Mas a universidade mesmo é muito elitista, excludente ainda. Ter um espaço lá, manter um espaço de circo lá já está sendo um desafio também no projeto de extensão que eu participo. Que é um projeto de extensão, né? É um projeto de extensão vinculado à universidade e manter um espaço lá já é um desafio burocrático, uma estrutura que teima em manter uma dinâmica de poder desigual. Sim. Então... Acho que em todos os lugares que eu conversei com pessoas sobre os projetos de extensões das universidades, existe sim um projeto de invalidação e quase que de vamos extinguir isso daqui, né? Porque os projetos de extensões têm permitido que profissionais que estão formando, sei lá, médicos façam uma extensão em circo. E aí, a palavrinha que você disse, né? O aumento do seu repertório do acesso ao sociocultural, né? E aí é um projeto social, né? A gente vai falar em todos os episódios, né? Existe um projeto de apagamento, de extermínio disso, porque isso faz com que pessoas acessem. E quanto mais pessoas acessam, mais pessoas se questionam, mais elas pensam, mais elas atuam, mais elas subvertem, mas elas questionam, né? E também é importante pensar, gente, que as pessoas ricas querem continuar fazendo universidade, viu? Esse discurso de não vamos fazer faculdade tá em outro lugar, né? Galera com dinheiro tá fazendo faculdade com extensão, tudo tem presta atenção. Desculpa, eu te cortei só pra fazer esse recorte que é importante. Não, esse recorte tá pegando um gancho nisso, né? Como artista individual também agora, né? A pergunta como companhia e agora como artista individual. Eu vejo muito esse movimento de invalidação e também não só isso, né? De uma dificuldade de ocupar esses espaços também enquanto negro e o medo que existe, né, em frente, por exemplo, à universidade. Eu tenho um momento assim que ficou muito marcado. Eu frequento a universidade, eu fiz um curso de matemática e depois de formado que eu conheci o circo. E a partir do momento que eu comecei a andar com malabares, uma das primeiras vezes que eu entrei na universidade com as claves, o segurança simplesmente me seguiu durante todo o trajeto até a biblioteca. Ele me parou, aí eu fiquei, o que foi? E eu já frequentava aquele espaço por muito tempo, então é um receio também, né? E a marginalização da arte, né? Exatamente. Marginalização da arte, esse também enfrentamento que tem da universidade com a própria sociedade assim, e com a cidade, né? A população de Rio Claro. Então é isso que eu acho que a companhia, a CIA Passarinhar, tem o poder e a potencialidade de quebrar, né? De ser um espaço que alcança, que acolhe, né? E não que marginaliza, que exclui. Isso também tem a ver com que eu chamo, tá? Não é? É um termo meu, refletindo, né? Que é essa estética higienista, né? Porque enquanto você está entrando na universidade com a roupinha padronizada, ninguém nem nunca observou. A partir do momento que você está carregando uma mochila de malabares, isso te leva para uma perspectiva completamente errada da arte do malabares, que é da pessoa em situação de vulnerabilidade na rua fazendo malabares. E aí, assim, né? E que teoricamente não teria que estar no espaço da universidade. E isso
reflete outras camadas muito mais complexas, que são as mais difíceis da gente tirar, né? Mi, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, né? Você atua em territórios periféricos, e sobre talvez se você tem uma perspectiva, além dessas dificuldades que a gente sabe, de mobilidade, de distância do centro para a periferia, nessa movimentação do público estar distante dos espaços culturais. Não só aqui, mas das salas de cinema, né, das rodas de samba, enfim, de movimentações culturais, assim. Se você tem uma perspectiva, faz uma reflexão sobre isso. Eu acho que sempre a minha atuação ela vai de encontro, né, com o que está acontecendo aqui. E a gente faz questão de tentar mobilizar mesmo os adolescentes, os adultos, né, que a gente já vê que já estão nesse lugar, e as crianças. Então, quando abre a bolsa deles, por exemplo, a gente avisa as instituições que a gente está participando, toda a rede de CRAS, eu participo de vários conselhos que estão relacionados a isso. Então, a gente tenta, né, fazer essa divulgação e explicar do que se trata, não para que eles estejam aqui de fato, porque a gente entende as dificuldades, né? Eu sei das dificuldades, eu sei porque uma pessoa não vai vir, porque ela não permanece aqui. E isso a gente está sujeito, mesmo morando no centro, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar o aluguel, tá ligado? Precisa comer. E aí como que você vai se deixar fazer parte do circo? Eu não sei todas as condições exatamente da bolsa, mas um emprego hoje tradicional, né, vamos colocar assim, não paga as nossas contas. Imagina um espaço como esse que tem dificuldade de existir, de resistir. Então, assim, existem várias movimentações que vão de encontro. Acho que tudo o que aconteceu já dentro da universidade aqui já refletiu, de alguma maneira, de diversas formas dentro do setor artístico. Eu acho hoje que Rio Claro não tem uma certa dificuldade de trazer o público, porque já houve tanta movimentação e existe um fervor mesmo cultural na cidade que as pessoas já compreendem. Então, é bonito. Ai, aqui, que quentinho, esse espaço que a gente tá. Isso, aproveita, amiga. Ai, que delícia. Ai, que bom. Isso é fruto muito raro da galera que vem já trabalhando, que foi pra rua. Muita gente que trabalhava no projeto de extensão dentro da universidade foi pra rua. Eu participei de muitos movimentos que a gente chamava os artistas da região para vir ocupar a praça, né, que chamava Universalhaço Paralelhaço, e aí a gente ocupava com tudo que você possa imaginar. Tem um Serzinho que é daqui, que hoje está lá no MINC como coordenador dos municípios. Então, assim, ele articulou muita coisa também, intersetorial, né, músicos circenses, etc. Fala nomes que aí fica registrado, depois todo mundo pode pesquisar. Tem o Fábio Riani Costa Perinoto, que está como coordenador dos municípios no MINC. Ele é rio-clarense, ele tem uma trajetória de articulação cultural muito forte, né? Ele se formou em pedagogia aqui, participou do processo do circo aqui dentro da universidade e foi moldando aí a carreira, né, político-técnica dele nesse sentido. E, enfim, né, tive a oportunidade de conviver com essa pessoa e outras pessoas que estão por aí. Eu me lembro de uma história que eu acho que é muito bonita e vem de encontro com isso, que tinha uma criança aqui em Rio Claro, que é aquelas que faz download, sabe? Que você ensina qualquer coisa e a criança aprende. Já tá. Malabares com sete Pronta. tomadas, não sei o quê. Tinha uma criança dessa aqui. E essa criança era de situação de rua. E ela foi levada para a universidade, fizeram um baita trabalho, acolheram. Eu não participei disso, não vi, mas tem essa história. E até hoje eu vejo um rapaz, hoje ele ainda está em situação de rua. Ele escolheu isso devido a todas as questões da vida dele, não sei, enfim, dependência química, mas muita gente conheceu ele e lutou para que ele pudesse entrar na universidade. E não é brincadeira, gente, é muito louco, porque eles tinham que proteger ele para ele entrar na universidade, sabe? E é uma pessoa em situação de rua, ela teria problemas. E aí? Acolhe o problema, cara. Resolve o problema. Eu chego pra dar aula de teatro e a criança olha pra minha cara e fala: tia, eu tô com fome. Que é teatro, cara? Vamos lá, vamos na cozinha. Vamos ver. Ou não tem.
que eu vou fazer? Como que a gente vai lidar com isso? Agora Sim. você não vai lá? Sim, com certeza. O que a gente vai fazer com o projeto cultural para estruturar esse lugar, para a gente conseguir chegar a falar com a criança de teatro? Então, acho que, assim, tem um movimento muito grande cultural na cidade que já consegue engajar o público. Mas também tem aquele outro lugar que a gente está trabalhando para conquistar o básico. Então, a gente ainda tem dificuldade de chegar nesse lugar e montar um podcast do que podemos fazer. A gente ainda está tentando manter o espaço sem goteira. A gente ainda está fazendo a criança comer. Exatamente. Sabe? E a gente não... acho que é um lugar importante da gente pensar, porque quando a gente tem um projeto fruto de uma política pública de edital, a gente tem uma certa autonomia ali para conseguir fazer uma ginástica financeira. Eu entendi que para inserir esse projeto em determinado lugar, eu vou precisar fazer uma movimentação alimentar, né? Porque a gente tem insegurança alimentar como uma realidade muito cruel no nosso país, né? A gente consegue sair do estado de miséria extrema, mas a gente não deixa de ter insegurança alimentar. E gente com fome não faz outra coisa a não ser tentar produzir uma mão de obra para trazer o básico para dentro da sua casa, né? Uma pessoa que não vai conseguir o mínimo para se sustentar, ela não vai pensar em fazer circo, teatro, que dirá frequentar um espaço cultural. Aí era uma camada que eu queria chegar, porque a gente fala bastante dos esvaziamentos das salas por parte de quem tem dinheiro, que se interessa mais em frequentar stand-ups duvidosos, falando uma realidade brutal, nossa, né? E reproduzir discursos piores, né? Depois que sai de uma sala de comicidade dessa, ficar reproduzindo os piores discursos da porta para fora. Essas pessoas que têm o acesso do dinheiro preferem estar nesses lugares e se manter nesses lugares do que frequentar espaços que estão aí procurando novas narrativas e construir outras coisas. E a população em si está em busca de um sustento que hoje, em 2025, está complexo. Em todos os lugares que nós passamos, a fala é a mesma, a fala da gestão dos espaços é a mesma, a gente está lutando por sobrevida, a gente não está lutando por uma existência, né? Então, quando a gente se depara com essa realidade, num projeto que a gente tem um edital que tem uma maleabilidade financeira, a gente ainda consegue entender essa realidade. A gente já sabe que para a galerinha vir ficar com a gente, vai ter que rolar um café da tarde, um café da manhã. Mas quando a gente fala de projetos de aporte direto, o que a gente mais escuta não, aí tem que ter mais dinheiro para fazer mais isso, tem que ajudar no transporte, tem que não sei o quê. E aí é complexo, né? Porque os aportes particulares, eles podem ser maiores, quando a gente fala de uma Rouanet, quando a gente fala de um ICMS, quando a gente fala de uma isenção fiscal que pode ser um aporte maior do que um edital pode proporcionar, mas o interesse não é esse. O interesse está em números, né? O interesse está em cartaz, em banners que vão ser espalhados, né? E isso é uma complexidade, porque a gente ouve o discurso de artista tem que aprender a ser independente na sua bilheteria. Mas de que público a gente está falando? Porque a mim não interessa. É claro que eu gostaria que pessoas que têm dinheiro, que têm acesso à informação, frequentassem os nossos espaços para a gente melhorar um pouco os discursos porta fora. Mas a minha arte interessa atingir outras pessoas. Exato. Né? Que são, na verdade, as pessoas, pegando um gancho até do que você falou, que eu também dou aula, né, com o público social, que são as pessoas que a gente tem que mostrar que elas têm o direito, porque é o primeiro trabalho, porque às vezes elas nem na cabeça delas, elas nem podem frequentar esse tipo de... mas eu posso ir? Mas eu posso fazer isso? Eu tenho...
Então a gente ainda tem que levar para ela, né, mostrar para Aham. eles que eles têm esse direito de conhecer, de conhecer a cultura, de viver a Sim. cultura, né? Isso falando de música, teatro, né, Tudo. de uma forma geral. Porque muitas vezes não é que eles não têm o acesso. É que a gente ainda, antes de levar o acesso, a gente tem que mostrar, falar assim, olha, isso aqui é para você também. Isso é um Vem, direito seu, é um né? direito Tá na seu, Constituição, tá na lei, né? Vem, vamos, né? E Então, afinar esse discurso é um desafio, né? Porque as demandas são várias, né? Quando você chega em um território, não precisa ser o periférico, qualquer um. Existem as demandas. Eu vou até colocar aqui a minha situação para estar aqui hoje. Que isso daqui é de um prestígio, é de um afago no coração, sabe? E assim, eu sou mãe de 2 meninas pequenas, eu moro numa cidade do interior de São Paulo. Tudo o que é feito artisticamente é muito suado e é muito inseguro, porque é difícil, né, se estabelecer, a gente não tem onde que tá um emprego fixo, Não com tem estabilidade, o sério, né? o plano de saúde, o plano de vida, porque a gente Aposentadoria! corre risco. A aposentadoria, nós somos de uma arte do corpo, o nosso corpo uma hora vai envelhecer. E aí eu vou contar, eu consegui um emprego fixo, porque a gente tem instrumentos, né? Não vai ser para todo mundo, não se iludam, infelizmente. não tem para todo mundo, mas existem. Aqui no interior puxa, pleitei uma vaga no SESI, consegui, Ai, que entrei legal. como orientadora de público, que delícia. Gente, delícia. Falei, gente, vocês acham que eu tô vindo trabalhar? Eu tô descansando, peguei 8 meses de férias aqui dentro dessa empresa, tudo, plano de saúde, minha filha entrou na escola, de qualidade gratuita, não sei o que, aquela avalanche. Consegui ficar? Não, porque a conta não fecha. Porque quem tem criança é outra realidade. E é a realidade da maior parte da população feminina, claro. Sim. Então, assim, não onde tive... a criança tem que acompanhar a gente em Não todo o pode. trabalho. Então, assim, precisei voltar para onde as minhas filhas podem entrar, para onde eu tenho a maleabilidade. E aí, hoje, sinceramente, eu estou sentada aqui porque tem investimento do projeto de vocês, porque foi pensado. E aí eu fico muito feliz, porque eu falo, cara, isso é um recorte. Vocês me recortaram de uma realidade e me pegaram para trazer aqui. Eu fico emocionada, porque é muito lindo. Tipo, eu não poderia estar aqui. E eu não moro na periferia, eu moro aqui no centro. Eu tenho acesso a uma infinidade de coisas. E a minha realidade foi mudada ali atrás também. Minha família, enfim, não vem de um lugar também de privilégios, era difícil e tudo mais, mas eu tive acesso a um projeto que se transformou em teatro profissional. Fiquei desde os meus 12 anos até os 19 anos praticando teatro profissional, praticamente, porque montaram um teatro inteiro em Cordeirópolis. Recebemos profissionais de diversas áreas para produzir o espetáculo, lógico, tudo isso influenciado ali pela política local. Mas aí eu tive essa oportunidade. Com uma palavrinha chamada investimento. Exato! Investimento. E aí tem 2 coisas importantes que a gente precisa olhar. Política pública, ela está rolando já faz muitos anos. Inclusive o Binho, né, o Fábio que eu comentei, ele participa desse processo, é legal buscar ele, viu? Municípios, busquem essa coordenação, busquem essa articulação do Ministério, porque eles são muito técnicos, eles sabem os caminhos muito bem. Eles estão construindo coisas muito interessantes, né? Já há muito tempo, mesmo antes de estar no governo. E eles estão pensando sobre isso e eles precisam ouvir. Teve um curso que eu participei, que foi de 6 horas, que era para ouvir a população do Brasil. Tinha, sei lá, mais de 600 produtores culturais online. Gente, e eles ouviam as pessoas de lugares mais remotos, assim. E eu fiquei, assim, encantado com aquilo, porque eles realmente estavam registrando as demandas daquilo, relacionado às OSCs, né, que está sendo construída toda uma questão aí para isso. Enfim, existe isso, esse instrumento que pode ser usado, e a PNAB, né, que é a antiga Aldir Blanc, já ficou antiga, tão recente, ela está vindo para isso, né? Então ela está trazendo autonomia para os municípios. Isso, quando eu entendi, eu achei muito legal, porque esse recurso ele vem para a autonomia dos municípios e ele está sendo pensado para os 5 anos, né? Por 5 anos já se foi aí
praticamente 2 agora, mas é para 5 anos, que é para profissionalizar, esse é o objetivo, né? Só que é pouco, ainda é pouco. A gente não vai profissionalizar, a gente vai dar base. E olha lá, se a gestão que estiver presente no município tiver condições de olhar para isso verdadeiramente. Mas falta, isso aí tem que ser um pouquinho de base para depois a gente começar a discutir, para a gente ter gente engajada e tudo mais. Então está acontecendo isso, mas como sustentar? Queremos ver a continuidade. Sim. E acho que também pensar os projetos, e os projetos políticos mesmo, de quem são os prefeitos, governantes, né? A gente já não está mais há muito tempo dentro das políticas administrativas, né? Onde o seu objetivo enquanto prefeito é sentar, fechar as contas e tirar o município do vermelho, né? A gente já há muito tempo tem necessidade de gestão, né? Gestão, ela está em outro lugar. Ela está no lugar de pensar o município e o estado, como os estados como um todo, de entender que você vai observar, fazer políticas públicas para que você possa trazer um investimento da área privada, trazer uma troca com o setor público, fazer gestão do que você tem, né? Eu tenho essa necessidade, o dinheiro que eu tenho é esse, mas precisa de mais dinheiro. Da onde eu posso movimentar para que isso possa acontecer? E aí a gente está falando de um lugar saudável, né? É o que a gente faz nos nossos espaços. A gente faz gestão. Porque tem muito dinheiro aqui na Cia Passarinhar? Vocês estão nadando no dinheiro? Vocês estão gerindo o que tem. Tô mentindo? Mas a gente tem um olhar e um interesse, né, em que essa gestão aconteça voltado para esse olhar cultural. O que no macro é a nossa dificuldade, porque o olhar para a cultura quase nunca acontece. O gestor está batendo ponto. E aí eu já até, se quiserem, já deixo a minha pergunta, que assim, dificuldade de engajamento é necessidade geral, assim. Porque assim, eu vejo o público frequentando espaços culturais aqui no centro, mas é muito difícil manter a frequência dos meus alunos lá, é muito difícil manter um bolsista aqui. Por quê? A criança chega e a última refeição dela foi às 10 da manhã. Então assim, é outro lugar que está faltando, não é marketing. Não é a gente contar pra galera o que tá acontecendo. A galera já sabe. A questão a nossa parte a gente está fazendo, só que ela não consegue acontecer porque falta outras partes, né? O Conselho de Cultura, o Conselho de Políticas Culturais de Rio Claro, eu vou falar o nome inteiro porque eu acho que é importante botar nome nas coisas, ele não conseguiu fazer o que queria. A gente queria organizar a gestão, basicamente, engajar as pessoas, ou seja, fazer com que elas entendessem o papel delas ali e começar discussões. Não conseguimos, em 2 anos. E a gente trabalhou, hein? E a gente deixou tudo bonitinho. Pensei, o que vamos fazer? Pensamos, né? Ali a miudeza que consegue participar. Bom, como que a gente vai deixar um técnico? A gente quer um técnico na Secretaria de Cultura. Uma pessoa que saiba o que está fazendo. É isso que a gente quer. E essa é a pergunta que fica para a próxima cidade. Como colocar uma pessoa técnica dentro da Secretaria de Cultura Municipal? Olha, vixe. Quem tiver. Desculpa, gente. Agora desce o óculos aqui. Né? A gente precisa fazer novos encaminhamentos, né? Isaac, contemplado pela pergunta que ficou, né? Totalmente. Só complementando, acho que um comentário que você fez sobre essa questão das próximas gerações, né? Sim. Eu estou pensando nesse debate aqui, né? Eu acho que uma coisa muito importante é o modelo, né? Então, essa conversa... eu estou vendo modelos de luta, né? Modelos críticos de como propor e levar para frente esses projetos e fazer a cultura e a arte circense se desenvolver no interior, em qualquer lugar, e também essa luta burocrática que existe. Né? Então, que precisa, né? Que precisa ter o conhecimento,
precisa entrar nos espaços políticos também. Então é muito importante E precisa ter gente da gente, né? ter gente da gente. Tem que ter gente da gente, né? Porque a gente consegue ir só até um determinado lugar. Não né? dá tempo, né, de aprender tudo, gente. Gente, eu sou palhaça. Sabe? Aí Eu tô falando de política pública. pra cada ofício que eu tenho que escrever, eu tenho que estudar 2 dias. Sabe? E ainda já tem chat GPT, mas tem que estudar, porque chat GPT escreve uns negócios errados lá, entendeu? Não dá pra confiar nela ainda. E também a gente precisa saber do que a gente tá falando, Exato. né? E eu sei que é complexo, como artista, a gente ainda... Porque assim, o médico, ele pode ser só médico. O dentista pode ser só dentista, o advogado pode ser só advogado. Mas o artista, ele tem que ser artista, ele tem que ser agitador cultural, ele tem que ser produtor, ele tem que ser influencer, ele tem que ser do administrativo, ele tem que ser do burocrático, ele tem que lavar banheiro do território dele, aí ele tem que saber de política, aí ele tem que entender das estruturas do governo, aí ele tem que aprender uma oralidade para lidar com a gente da gente, mas também tem que ter uma oralidade para lidar com os tubarão. Quer dizer, a gente aqui, minha gente, o QI é aqui, ó. Sabe? Aí vem uns engraçadinhos e fala que a gente tem que aprender a viver de quê? Ah, mas a gente tem que ter independência de bilheteria. Oh, meu senhor. Gente, Deixa eu nenhum te agronegócio falar. tem independência de bilheteria. Deixa eu falar um negócio. A A estrutura, ó, vamos só pegar a estrutura desse espetáculo, ela nem é tão grande. Somos 2 atrizes em cena, vamos pegar o básico, porque, né, um operador de som, um operador de luz, e a gente faz a montagem e a desmontagem. Tem road, né? A gente não tem road, né? Se a gente for fazer só com a bilheteria, qual é o cachê, qual é o valor da bilheteria para pagar um cachê desse dia inteiro de trabalho? Não pagar gasolina, né? Existe uma cadeia de trabalho para isso, né? E essa é uma reflexão importante de ser feita sobre isso, né? Eu registrei a pergunta dela, depois a gente tem que registrar para a GG, a gente pergunta de novo, vai ficar para Botucatu. Memória boa. A gente precisa caminhar para os finalmente. Sim, sim. Então agora a gente vamos fazer As indicações. foi ótimo, né? Vamos fazer as indicações de Acabou de falar do que ia. vamos errar o porto, o teu direito. Minha cabeça vamos fazer as indicações para a galera que vai assistir ou ouvir o podcast seguir e se alimentar de coisas, né? Pode começar com você. O que você indica? Referências, artistas... Dona Mi indica. Dona Mi indica. Gente, eu tenho um negócio no meu coração que são os livros infantis. Eles são cheios de humor, eles são cheios de referências, sabe, de desenhos maravilhosos. Tem um artista atualmente que chama André Neves, que tem livros. Ai, gente, sabe? Eu amo. Ai, e assim, e tem artistas dentro da nossa cidade. Aqui tem o André Neves, né, que é um artista um escritor de livros infantis, e ele faz os próprios desenhos, ilustrador, enfim, incrível. E são imagens que trazem muitos frutos, assim, para as aulas, para discussões importantes que a gente possa ter. E aqui da nossa cidade tem a Javana, que tem a Cambacia, e ela é escritora de livros infantis e ilustradora, inclusive. E, gente, sigam ela, Cambacia, Javana. Ela tem os kitzinhos, assim, coisa mais linda, que é tudo da nossa região. Então, ela tem, assim, o livro das maritacas. E é a coisa mais engraçada, gente, que se possa imaginar. Maritaca é um negócio engraçado, né? Maritaca aí ela foi, pegou o filho e botou no livrinho. E é lindo. E aí, assim, aqui na minha cidade, eu já catei com a minha criança lá, e minha filha, ela já brinca com as maritacas por causa do livro. E o livro faz parte da vida dela, que é tudo um negócio, assim, que vai só, sabe, gerando mais frutos. É isso. Lindo. Isso, que delícia. Isaac? Bom, desde que eu entrei em contato com o circo, eu me interessei bastante pelas leituras, principalmente de palhaçaria, também de malabares. Mas me interessa muito na palhaçaria, na comicidade, a questão da escuta, né? Eu acho que abre muito a mente para uma escuta mais ativa,
uma escuta mais contemplativa e que acompanhe o ambiente e deixe a gente pronto para agir, né? E um livro que me tocou bastante, um dos primeiros que eu li nesse tema, foi o Palhaço Psicanalista, né? Do Cláudio Tebas e do Christian Dunker, um psicanalista e um palhaço. E a escuta perpassa bastante por esse livro, eu acho muito interessante e é algo que me toca bastante. Muito bom. Eu vou indicar uma pessoa, você indica depois. Tivemos bastante literatura hoje, né? Que legal, isso é muito legal. Porque a gente também escreve. Ai, meu Deus. A gente também estuda. A gente estuda, né? Eu não tenho nada para fazer na aula de matemática. Eu quero indicar uma pessoa maravilhosa que é a Esther Monteiro, a palhaça tapioca, da Trupe Açul, lá de Tocantins. Falando de território, ela tem uma atuação com a trupe de território, de afirmação da cultura, da ancestralidade ali que ela vivencia no Tocantins, da ancestralidade de vida das quebradeiras de coco que ela traz com as questões da avó dela, da mãe dela. E ela atua como agente nesse território de várias formas. Então eu gostaria de deixá-la como indicação. Muito bem. Eu vou indicar esse livro que eu comecei a ler recente, que foi a indicação de um amigo, professor de circo também lá de Ribeirão, Rodrigo Villac, e é Circo Horizontes Educativos, e é muito legal. Está sendo uma leitura muito enriquecedora para a gente que trabalha, né, na arte e educação. Então fica aqui a minha dica. Tá? Temos literatura, temos ainda pouca, infelizmente, mas a gente tem bastante material e aí a gente precisa, acredito que se munir cada vez mais aí desses conhecimentos compartilhados, né? E dividir e escutar, né? As nossas armas são essas, viu, gente? Não, porque dá a as impressão nossas que armas. Tem muita, principalmente o circo, o teatro acho que menos, mas o circo eu acho que tem muito essa impressão de que ele é apenas prática, né? De que a gente não tem a necessidade de um estudo teórico e as coisas caminham juntas, né? O conhecimento, até o conhecimento prático ele vai para a teoria, né? Até porque a gente dá aula, né? Então a gente precisa transmitir conhecimento sobre o que a gente está fazendo, né? Sim, então a gente também precisa estar dividindo esse material que ainda é restrito, mas e a gente também, toda oficina, a gente também vai incentivando o pessoal. Faça suas pesquas e escreve, foi o que eu te falei ontem, Sim, né? Escreve. Esses Tá bom. materiais são importantíssimos pra gente. Não é? Sim. O que você faz da meia-noite às 6? Nada. Dormir pra quê? Vamos encerrar, porque o senhor diretor tá assim, ó, Já já dançou todo mundo pro lado de lá, todo mundo pro lado de cá. Eu só fiquei com uma resposta. Acho que eu vou tentar ser breve. A resposta da pergunta da cidade anterior, acho que a gente não foi tão claro assim. E aí eu acredito que Rio Claro tenha feito um investimento grande de RH, né, de seres humanos, nos coletivos. Então aqui tem a Frente Cultural Inbox, por exemplo, que pratica muito isso. E a Passarinhar fez parte, entre outros artistas da cidade inteira, de vários setores. Então, fortalecer coletivos é uma resposta para conseguir engajar Uma mais ferramenta. Para a construção de território ativo, né? Nossa, muito bom, muito bom. Ai, temos muitos nomes de referências de coisas, legal, vai ser né? bem legal. Muito bom. E agora a gente vai pro nosso final, de frente com as palhaças, não pode rir. Aquele momento, deixa vir. Deixa acontecer naturalmente. Vamos lá. Você começa, Biga, vai. Eu preciso ver a palavra. Calma, senão... é que eu não quero que eles vejam. Então tá, gente. Não tá vendo. Tá entendendo? Isso, vai. Eu falo aqui. A primeira, é isso. Eu vou falar lá, você vai Não, eu fazer. vou falar a primeira aqui, você fala a segunda lá. Tá bom, Então, Dona Mi, um medo. Medo. Medo do medo do medo do medo.
Medo do lobo virar bolo. Quem chamou as palhaças? Quem chamou? Muito bom, muito bom. Ai, gente, eu falei que era literatura infantil, ela veio. Muito bom, muito bom, muito bom. Um sonho. Um sonho. Viver de arte. Ai. Ai, liga o Christian Dunker lá, vai, pelo amor de Deus. Uma inquietação. Ai, explodir tudo e fazer com que território periférico seja central, e eu adoro isso, eu quero trazer as crianças, levar as crianças, isso, quero proporcionar lugares que as crianças e os adolescentes da periferia se sintam valorizados e reconhecidos. Ai, também. O que te tira do sério? Muitos estímulos, excesso de estímulos. Boa. Ai, tão bom ficar parado, gente. É tão bom ficar parado de vez em quando. Sabe, um livro, só um livro, não quero mais nada. E agora essa é pros dois. Do que a me ri? Do que o Isaac ri? Eu rio de quando eu tô inteira. Ai, que poética. Eu rio de brincadeiras, simplesmente o ato de brincar. Brincar é bonito. Brincar é bonito. E também é coisa de gente grande. E também Exato. a coisa de... Coisa séria. É coisa séria, é coisa de Brincar é gente coisa grande, séria. né? Ontem a gente falou sobre isso. Fazer rir é coisa séria. Né? Rir modifica, gente. Isso é bom. É isso. Ai, gente, é isso. Nossa, passou muito rápido. De repente já tava ali o Flávio. Né? Nesse sentido de troca, de partilha. Muito obrigada. Foi que muito agradece. bonito. Tá vendo, gente? A gente faz palhaçada, às vezes a gente faz poesia. Gente, obrigada. Muito obrigada pela recepção aqui na cidade. Foi tudo tão lindo. Foi quero ir delícia. embora. Quentinho do coração, assim, né? É legal, é muito bom chegar em cidades que as atuações artísticas, culturais, elas estão em Vivas. contato e vivas com as pessoas e as coisas estão acontecendo. E isso depende de gestão, eu sei. A gente é dependente de gestão pública. E que bom que o processo aqui tenha acontecido, a duras penas a gente sabe, mas tem acontecido. Então, muito obrigada pela sua existência, obrigada pela sua existência, obrigada por esse espaço, obrigada por essa atuação inspiradora no território, como um território como cidade, né? Pensar não só no espaço cultural, mas a cidade assim existindo. Foi um quentinho, né? Nesse episódio, força gente. Pra nós, força pra arte. Obrigada, Força pra pessoal. interior. Até breve. Até o próximo. Até o próximo podcast. Pode rir. O seu podcast sobre o riso. Não, cada hora você fala uma Palhaçaria. coisa. Cada hora você fala uma coisa. Essa Uai. é isso. Não, cada dia ela vai falar uma coisa. Vai subir. O podcast Pode Rir é uma produção da companhia Aditacuja. Apresentação de Michele Maria e Ana Montanha. Direção de Flávio Rassi. Produção audiovisual de Raíza Ferreira. Produção executiva de Flávio Rassi e Bárbara Monsignori. Assistência de produção de Idris Bahia. E produção geral da Subverta Ateliê de Criação, Produção e Comunicação. E integra as ações do projeto MM Show, Novas Dramaturgias para o Riso e o Ridículo, contemplado no edital PROAC PNAB 2024 do Governo Federal, Política Nacional Aldir Blanc, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.